Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos e vamos relembrar que até agora nós conhecíamos um Deus quase que desconhecido do povo. E hoje nós vamos falar de um Deus que se revela a Abraão, chamado pai da nossa fé. Por que ele é o pai da nossa fé? Porque ele foi o primeiro saído da Babilônia a acreditar que essa obra que nós vivemos, que é o mundo, as estrelas, o sol, tudo que existe, os animais, as plantas, tudo é obra de um só Deus e não de muitos, como eles acreditavam. Então, em Abraão, Deus se revela aos poucos para a humanidade. Deus vai se revelando, se mostrando um Deus de amor, um Deus compreensivo, um Deus que ama demais o ser humano. É a obra-prima de Deus. Então, em Abraão, nós vamos ter que refletir o seguinte: 3 pontos essenciais para a gente amar e acreditar em Deus. Em primeiro, a vocação, o chamado. Cada um de nós nasce com uma vocação. Cada um de nós é chamado por Deus a ser útil na sociedade, não só para si, mas para todos. A vocação, ela pode ser uma vocação para o serviço natural que precisa ser feito, pode ser para serviços especiais, como uma medicina, uma ciência ou alguma outra coisa, ou então um serviço assim, religioso. Ensinar o povo a amar e a louvar a Deus. Então, a gente vê em Abraão o primeiro do nosso sentido de ser humano, a vocação, o chamado de Deus. Ninguém precisa ter uma única vocação. Quanto mais você serve a Deus, mais Ele te dá chamados especiais para você realizar. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele se entrega a você. Por isso é tão bom amar a Deus que vocês nem imaginam. Segundo é a fé. Ter fé é acreditar, mas não é acreditar por acreditar. É acreditar como se fosse uma criança. Uma criança confia plenamente no que o pai ou a mãe fala. Se ela estiver em cima de um muro e o pai falar para ela, salta que o pai te pega, ela salta. Agora, se ela cresce um pouquinho, ela já começa a tremer, ter medo e falar, não, o senhor vai me deixar cair e tal. Assim é a nossa fé, ela balança. Quanto mais a gente vai passando por provações, em vez de a gente se aproximar de Deus, a gente tem medo de Deus. E Deus não é para se ter medo, é para se confiar. Então, fé é isso, é confiar. E a terceira coisa é ter esperança. Quando eu falo em esperança, todo mundo lembra, porque os padres só lembram, é que nós temos esperanças de entrar na vida eterna. Mas aqui na nossa caminhada nós precisamos ter esperança naquilo que a gente pede para Deus também. Quando nós oramos por causa de alguma dificuldade, doença ou qualquer coisa, nós devemos confiar, acreditar e esperar. Esperar em Deus. Esperar o tempo de Deus que Ele age na nossa vida. Então Abraão, ele é chamado pai da nossa fé, não é à toa. Ele era um homem que saiu de Babilônia por um chamado de Deus. Na Bíblia está escrito que Deus pede para ele, sai dessa terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão confiou, deixou tudo que tinha para trás. Levou só o seu rebanho, sua família, seus escravos e foi embora para uma terra que nem mesmo ele sabia. Virou um homem nômade, atrás de um bom pasto para o seu rebanho e seguindo o caminho que Deus tinha mandado para ele. Nessa trajetória de vida do nosso amigo Abraão, nosso pai da fé, ele encontrou diversas dificuldades, mas a principal ele dialogou com Deus. E Deus falou que ia dar muita prosperidade para ele e tal, que todas as famílias da terra seriam abençoadas por causa de Abraão. E ele então reclamou para Deus, ele falou, como que ele poderia pensar em construir uma herança grande se o único que ia ser o herdeiro dele era o administrador das obras dele, um escravo chamado Eleazar. Ele seria
o herdeiro, porque ele não tinha filhos. E Deus promete para ele que Sara vai ter um filho. Mas nessa promessa de Deus, até a Sara deu risada, porque ela já era uma mulher de idade, ela já estava na menopausa, já fazia tempo. Como que ela poderia gerar um filho? Mas a gente não deve esquecer nunca que para Deus nada é impossível, não é? E esse fato acontece de novo lá no Novo Testamento, no tempo de Jesus. A prima de Nossa Senhora, Santa Isabel, era estéril. Era motivo de gozação de todos os amigos, porque ela não tinha filhos. E, no entanto, o anjo que anunciou a Maria, anunciou antes que Isabel ia ter um filho. E o nome do menino chamado João. E João foi um homem muito importante na Bíblia. Ele fecha o Antigo Testamento, ele é o último dos profetas do Antigo Testamento e é o primeiro do Novo Testamento. É ele que anuncia Jesus. Então a gente vê que as promessas de Deus, elas são firmes, seguras, que proporcionam um futuro muito bom para todos nós. Então, depois de diversas dificuldades e coisa e tal, o Abraão recebeu a visita de 3 homens, que para nós, quando a gente lê, simboliza as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Com eles, ele faz refeição, tudo, e ali eles prometem que quando eles voltarem, a Sara já ia estar grávida. A Sara riu demais, mas tinha dó de Abraão. Então ela fez uma maior asneira que nós também fazemos de vez em quando. Ela achou que ela poderia ajudar a Deus a cumprir a promessa. E deu para Abraão a escrava dela, para que ele tivesse um filho com a escrava. Então a escrava ficou grávida, mas Deus avisou a Abraão: não é este o filho que eu te prometi. O seu filho vai ser filho da sua esposa. E foi isso que aconteceu, minha gente. A Sara ficou grávida e teve um filho. A história do filho da escrava é uma história, às vezes, que deixa a gente até muito triste. Porque a criança nasceu, o Abraão apaixonou pela criança, e a Sara tinha ciúmes, muitos ciúmes da criança e da escrava. E pediu para Abraão que mandasse ela embora. Isso já tinha nascido o filho dela, da Sara. Então, com muita dor no coração, Abraão obedeceu a Sara. Pegou a escrava e a criança e mandou soltar no deserto, com alimento, com água, tudo, mas que ele não queria ver. E assim foi feito. Então, a escrava, ela estava... pôs a criança do outro lado da montanha ali, para ela ficar olhando ao longe, porque ela não queria ver o filho morrer de sede. E ela ficou olhando. Então apareceu o anjo do Senhor e falou para ela que Deus não tinha abandonado ela, que ela ficasse tranquila, que ela ia ser salva, ela ia sair dali e o menino ia ter todas as bênçãos e graça de Deus. E foi o que aconteceu. Aquele menino foi chamado Ismael. Ismael se tornou, eles foram parar no Egito. E lá a escrava casou, tal, e o Ismael cresceu e se tornou um soldado forte, tal, muita gente elogiando ele e tal, e ele formou um povo, o povo árabe. Esse povo, então, é o povo de Ismael, é o pai do movimento muçulmano. Ismael, então, se torna o líder de um grande povo, o povo islâmico, que nós tanto ouvimos falar na televisão, que hoje está tão dividido quanto a Igreja Católica. São várias denominações, cada uma com sua característica de violência, de terror nas pessoas, de morte, homens-bomba, tanta coisa ruim. Cada tribo, cada grupo tem os seus costumes e os seus modos de agir. E assim nós, muito erroneamente, julgamos todos os muçulmanos. E não é assim. Não é assim.
A religião muçulmana tem a sua forma, o seu jeito de louvar a Deus, mas não com violência, porque eles também conhecem Deus e sabem muito bem que Deus não é da violência. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, não é? Eu acho que por hoje a gente para e depois a gente continua falando do outro filho, aquele que é o filho da promessa, aquele de quem vai descender Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Tchau.